Bora lá, nação! Vamos aqui analisar a chegada do Flamengo em Porto Alegre, festa da torcida do Mengão, que inclusive, meu amigo, aonde o Flamengo chega é festa da torcida, né? Vamos aqui analisar também a imprensa esportiva falando sobre a preparação do Flamengo para a partida contra o Grêmio e também sobre a escalação do Mengão. Vamos então para o vídeo de hoje, vou deixar os créditos ao canal ESPN Brasil, ao canal Redação Ninho, link na descrição como créditos. Bora então para as notícias do Flamengo. Vem ali o Tite. E a galera ovacionando o Tite. O Tite que é gaúcho. Sendo ovacionado aqui pela galera, o Tite. Felipe Luiz está aqui também. E tá lá o Tite. Bruno Henrique foi ali na galera. Tá aí o Bruno Henrique. Autografando a camisa dos torcedores. Pedro também parando aqui, a Arrascaeta parou ali, ó. Olha a festa da torcedora porque parou a Arrascaeta. Tá aqui o Pedro. Olha o Gerson aqui, ó, com a galera aqui. Foi o nosso barco. O time correspondeu, veio, falou com a torcida. Foi muito legal isso. O Tite chegou muito ovacionado. Gabigol, Pedro, jogadores ovacionados e a torcida prestando um apoio a cada jogador. É isso, agora nessa reta final é apoiar o time. Números do Flamengo. Com o Tite, 2 jogos, 2 vitórias, 100% de aproveitamento, 3 gols marcados e nenhum sofrido. O fato é que se vencer o Grêmio ladeira abaixo, o Flamengo pode ser o time mais um a postular ali e tentar chegar no Botafogo, né? Se o Flamengo vencer o Grêmio em Porto Alegre, em que pese o fato de que o Botafogo vai ter um jogo a menos, isso é relevante para o campeonato, mas o Flamengo vai ser o primeiro time a chegar numa vantagem de pontos que permite olhar um pouco mais. Mas é preciso esperar o Botafogo jogar, é preciso esperar o Bragantino jogar, né? O Botafogo vai jogar posteriormente, o Bragantino também tem que jogar na rodada. Mas é um momento importante para o Flamengo na temporada, nesse campeonato, até para tentar se afirmar nesse crescimento com o Tite que chegou, na tentativa de transformar o time mais organizado. O Flamengo vem colhendo sucesso nos últimos compromissos contra o Grêmio, venceu pelo Campeonato Brasileiro, eliminou o Grêmio da Copa do Brasil também na semifinal. O Tite vai mexer um pouco na equipe, descansar um ou outro jogador. Me chama a atenção a fase do Grêmio, é uma fase ruim, né? O Grêmio vem de 2 jogos ruins, o jogo contra o Inter não foi o jogo ideal, o Grenal perdido que o Renato pega as coisas e vai embora. Para o São Paulo no Morumbi também uma derrota impactante. Então o Grêmio, que é um time que depende muito do controle do jogo, porque essa é a característica da sua equipe, quando o jogo foge do controle do Grêmio, o time tem sofrido, em especial nesse momento. E o Flamengo é um time que costuma controlar. Então, mesmo o jogo sendo em Porto Alegre, eu fico nessa dúvida. O Grêmio vai conseguir controlar porque vai estar em casa, contra o Flamengo, etc e tal, ou o Flamengo vai controlar porque ele é o Flamengo. Eu acho que essa vai ser uma das chaves da partida e certamente o Tite sabe disso. Alex, veja como é o futebol, né? Na semana da decisão da Copa do Brasil, se você pensasse como foi a temporada do Flamengo, abaixo de tudo que você podia imaginar, todas as competições perdidas, o Campeonato Brasileiro, a distância de pontos tão grande, o Flamengo não vai ser campeão brasileiro, ainda mais jogando desse jeito, quer dizer, o que vai restar para esse ano? Como pode um time chegar a esse ponto com tantos objetivos e um calendário tão cheio de possibilidades de conquista? Nada aconteceu. E aí, uma mudança, é contratado um treinador que estava na seleção brasileira, na verdade estava por um período até longo sem trabalhar, esse técnico aceita voltar a trabalhar no Brasil em 2023, a presença dele já significa uma série de coisas ali no departamento de futebol, por ele ser quem é,
pelas pessoas que já o conhecem, já trabalharam com ele, e de uma hora para outra, depois de 2 jogos, 2 vitórias, sem atuações brilhantes, mas 2 vitórias sólidas, o momento é de estímulo, o momento é estimulante, porque talvez o Flamengo consiga colocar um pouco de emoção no campeonato, talvez chegue perto do Botafogo, vem aí uma rodada em que o Botafogo vai jogar só depois. O que será que pode acontecer com esse aumento de pressão se o Flamengo vencer o Grêmio em Porto Alegre? E a necessidade de se classificar para a Libertadores, ela funciona como essa linha que o Flamengo tem que seguir. É necessário, obrigatório, quase garantir uma vaga na fase de grupos. Se com isso alguma coisa acontecer acima e o Flamengo tiver oportunidade, é claro que essa oportunidade vai ser perseguida. E o momento é completamente diferente do que foi durante a temporada toda. E como o André disse, esse jogo adiado do Botafogo, aliás, a torcida do Botafogo está nessa vibe de contra tudo e contra todos, porque não quer ter essa pressão, né? Mesmo tendo um jogo a menos, mas se o Flamengo estiver muito perto, não quer ter essa pressão, né? Mas é bom lembrar que o Flamengo também vai, quando o Botafogo enfrentar o Fortaleza, o Flamengo também terá um jogo a menos, porque na semana seguinte, na semana da Libertadores, o jogo do Flamengo com o Red Bull Bragantino, veja só, hein? O jogo do Flamengo, hoje terceiro colocado contra o segundo colocado, né? Esse jogo deve acontecer na mesma parada para a data FIFA, né? Aí resta saber se o Diniz vai convocar jogadores do Flamengo e do Botafogo para esses compromissos. Mas as 2 equipes ficarão com jogos a menos. Aliás, as 3 equipes, os 3 líderes do campeonato ficarão com jogos a menos nas próximas semanas. A gente viu ali na tela agora há pouco que o Soares e o Fabrício Bruno estão fora. Para o Grêmio é um problemão, porque não só o Luis Soares resolve finalizações, como o Luis Soares é o maior assistente do campeonato. São 7 assistências, 7 passes para gol no campeonato. O Grêmio sem o Soares sofre muito para jogar. E o Pablo deve jogar na zaga do Flamengo ao lado do Léo Pereira. O fato é que todo mundo agora, nesse momento, puxa para o seu lado, né? Não tem jeito, né? Então, faz parte do Botafogo reclamar também, né? Esse jogo, Flamengo e Red Bull Bragantino, era o que estava marcado para ser no Maracanã. Perfeito. Com a história do contrato ou acordo da CBF com a Conmebol para entregar o estádio com antecedência, o gramado que precisa ser recuperado, minimamente recuperado para abrigar uma final de Libertadores, e do ponto de vista do interesse do Flamengo, o jogo é crucial. É o jogo que pode determinar alguma coisa no campeonato, tanto para o Flamengo quanto para o Red Bull Bragantino. Ainda falando de Flamengo e Grêmio, na Arena do Grêmio nessa quarta-feira, 9h30, vamos ver a situação do Grêmio, despencando na tabela. Esse é o momento do Grêmio, que tem 8,3 de aproveitamento dos últimos 4 jogos, 3 derrotas e apenas 1 empate para um time que passou boa parte do campeonato no G4, agora é o 6º colocado. Não tem jeito, tem que vencer. Chegou a hora de vencer, né? É um jogo desse, né? Se antes do campeonato começar a gente falasse que o Grêmio brigaria para ser 6º, 7º, ninguém acharia, assim, é claro que não é o ideal para o tamanho do Grêmio, mas ninguém acharia estapafúrdio pela realidade do Grêmio vindo de Série B, certo, e pela maneira que vários times vêm se organizando. Agora, uma vez que o Grêmio ficou o campeonato inteiro em 2º, em 3º, se o Grêmio não pegar a fase de grupos, ou pior, se o Grêmio ficar fora da Libertadores, vai ser uma frustração muito grande e vai dar uma imagem que o trabalho do Renato durante a temporada não merece. Mas é preciso ligar o alerta para este momento, né? No último terço do campeonato, o Grêmio começa a cair perigosamente, jogou mal os últimos 2 jogos, tem que dar uma resposta no jogo bem duro contra o Flamengo amanhã. Concordo, totalmente. O Grêmio precisa responder para si mesmo primeiro. A última atuação, derrota para o São Paulo, foi uma coisa bem diferente do que o Grêmio normalmente pode ser. E meio que um balde de água fria nessas esperanças de classificação final do Grêmio no campeonato. Renato de novo falou, o time que eu tenho é esse. Quem fez perguntas, né? Quem que você gostaria que eu escalasse, né, nessa posição específica? E aí o Grêmio tem time para dificultar as coisas para o Flamengo, mas é aquilo também. O campeonato ele reserva sorte ou falta de sorte dependendo do que está acontecendo com o seu adversário. Então não só é uma questão de times envolvidos em outras competições que eventualmente tiram jogadores titulares de uma rodada e o adversário pode se beneficiar. Todo mundo que enfrentar o Flamengo a partir de agora, começando com o Cruzeiro na estreia do Tite, vai pegar um Flamengo muito diferente do que foi durante todo o campeonato. Agora, sempre tem esse zum pra cima do Renato, né? Ai, fica, não fica, tá pressionado, mas é um ídolo, mas nossa, mas tá difícil.
Para ele precisa, chegou o momento dele dar uma resposta também, né? E olha que no Grêmio isso é mais incomum, né? Porque eu até já falei isso aqui várias vezes. Dos últimos anos, dos últimos 6, 7 anos, o Grêmio só encontrou estabilidade com o Renato. E o Renato só encontrou um terreno fértil para ele trabalhar no Grêmio. Os dois não conseguiram caminhar de maneira separada ainda. Embora o Renato tenha sido vice-campeão da Libertadores com o Flamengo, mas era um trabalho muito mais criticado do que elogiado, e criticado pelos próprios métodos. Então esse momento que começa um questionamento é um momento até atípico dentro da história recente do Renato no Grêmio. Estou curioso para ver como esse trabalho vai reagir ao momento perigoso do campeonato dentro das ambições do Grêmio. É isso aí. Boa leitura do Gustavo. O Renato passou algum tempo a fazer reclamações, fazer perguntas no sentido de exibir sua falta de opções. Teve aquela viagem para o Rio de Janeiro logo depois do Grenal. A gente até brincou aqui outro dia que talvez aquilo tenha sido uma discussão, um problema conveniente, né? Porque durante vários dias só se falou disso. Sim. E não da situação do Grêmio. Aí mais um resultado ruim, derrota para o São Paulo, talvez o Grêmio venha, de fato, num momento preocupante. Vamos ver como vai ser contra o Flamengo. Bom, e depois da chegada do Tite, o Flamengo começa a se movimentar para 2024 e volta a atenção para o elenco. Depois de acertar a renovação de Bruno Henrique, o Flamengo mira em outros jogadores históricos de 2019. Everton Ribeiro, Gabigol e Arrascaeta. Durante o ESPN FC, Zinho informou que o uruguaio já recebeu sinal verde no clube para negociar a ampliação do contrato que vai até 2026. Outro jogador que deve ampliar o vínculo é Gabigol. Jogador e Flamengo estão na última etapa para firmar um novo contrato até 2028. O atual acordo é válido até o final do ano que vem e o Flamengo corre para evitar o assédio que sofreu com Bruno Henrique. Quem deve permanecer por mais uma temporada é Everton Ribeiro. Aos 34 anos, o meia deve receber uma oferta para ficar até o fim de 2024 e tem o desejo de permanecer na Gávea. O Flamengo se movimentando para mais uma temporada. Falando dos três, vamos lá. Everton Ribeiro, 55 jogos, 36 como titular, 2 gols, 6 assistências em 2023. Arrascaeta, 11 assistências em 2023 para 44 jogos, 36 como titular, 8 gols. Gabigol, 20 gols em 2023 para 53 jogos, 45 como titular e 4 assistências. O Tite não é bobo, né? Que é todo mundo. Pois é, não tem muito campeonato pela frente, né? Não são muitas rodadas, é claro que é tempo suficiente e pontos em disputa suficientes para mexer um pouco com esse final, não só na parte de baixo, onde a emoção está garantida até a última rodada, talvez até depois da última rodada, mas talvez, estou dizendo que talvez, a opinião a respeito de alguns jogadores do Flamengo, esses aí incluídos, ao final do campeonato, depois dessas últimas rodadas, seja completamente diferente do que foi até agora. Porque o Flamengo pode passar a jogar de uma outra maneira, as duas primeiras atuações sob o comando do Tite já mostraram outro tipo de organização e muita gente pode crescer dentro dessa ideia. Jogadores técnicos que normalmente foram decisivos, que têm um longo histórico de serviços prestados, que muita gente está falando, fisicamente esse está em declínio, não é mais tão influente, não ajuda mais tanto. Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabriel, a temporada deles não está entre as melhores, evidentemente que eles próprios fizeram pelo Flamengo. Mas as coisas podem mudar e o futebol tem muito essa coisa da última impressão. O Tite quer a permanência deles? É óbvio, você não quereria, Gustavo? A gente fez aqui outro dia, com a Marcela ali do lado do monitor, quem fica, quem não fica e tal. Assim, eu pensando com a cabeça de esses caras jogam para mim, jogam comigo, eu quero todos eles. Alguns por 1 ano, outros por 2 anos, mas eu quero todos eles, quero que eles fiquem. E o ponto que o André toca sobre como a mudança de trabalho muda o olhar sobre os caras é uma lição assim, que deveria ser elementar. Para o próprio torcedor, por mais que a gente entenda que o torcedor é movido pela sua paixão, ele não é obrigado a ser racional, ele pode ser racional, mas ele não é obrigado, mas trabalhos ruins jogam todo mundo para baixo e gera a impressão de que ninguém serve mais, de que tudo é fim de ciclo. Eu cheguei a ler nessas loucuras que aparecem nas timelines das diferentes plataformas que o Gabriel vivia fim de ciclo.
Quem é o maluco que vai deixar o Gabriel embora do Flamengo? Né? E reforçar o inimigo, Não tem nenhuma condição. Ainda tem essa, né? Você, sendo um clube brasileiro, abrir mão do Gabriel. Né? O Gabriel não está em fim de ciclo no Flamengo. Pedro, né? O Pedro falaram muito. O Bruno, assim, eu tenho um pouco mais de dúvida quanto à longevidade do contrato do Everton Ribeiro. Eu acho que esse é o único ponto a ser observado, porque ele é o mais velho deles, porque ele foi o que chegou antes deles, porque foi o que mais caiu de rendimento dentre eles. O Arrascaeta tem condições físicas a serem observadas, mas tecnicamente o Everton foi quem mais oscilou. Então eu olharia com carinho a longevidade do contrato. Mas para o bem deles, desses jogadores, para o bem da história deles dentro do Flamengo, chegou um técnico que joga todo mundo para cima. E as coisas vão se estabilizando e o olhar sobre essas peças vai voltando aos pouquinhos à normalidade. No caso do Everton Ribeiro, aliás, ele que foi o mais falado, né? Que podia sair. Era a dúvida se ia renovar ou não. O São Paulo. Fluminense. Mas nessa altura do campeonato, com um técnico como o Tite, é melhor você ter todo mundo na mão, né? Do que justamente você reforçar o adversário, né? Os modelos de jogo dos treinadores que o Flamengo teve ao longo de 2023, eles foram modelos que, por um motivo ou por outro, sempre olharam para o Everton Ribeiro de um jeito meio estranho assim. E isso acabou interferindo, evidentemente, na temporada que ele teve. Eu não acho que o Tite vai utilizar o Everton Ribeiro de uma forma que não seja a melhor para ele, Everton. Ele pode não ser titular todo jogo, pode não jogar a maioria das partidas, mas toda vez que ele estiver em campo vai ser de uma maneira que o Flamengo se beneficie das principais características dele. E isso pode ser ótimo para ele também, até nessa questão de negociar a sua permanência. E esse é um ponto, porque assim, se a gente olhar para a maneira que o Tite montou o Flamengo nesses 2 jogos, tendo todo mundo à disposição, a impressão que eu tenho é que o Everton Ribeiro é banco. É banco, porque o Tite vem usando nesses 2 jogos o Gerson como, assim, sem bola, o Flamengo vai num 4-4-2, com o Gerson sendo um meia pelo lado. No outro lado, o Bruno Henrique. Os 2 volantes centrais, Thiago Maia e Eric Pulgar. E Arrascaeta e Pedro à frente. Esse tem sido o modelo do Flamengo sem bola. Então, onde o Everton Ribeiro gosta de jogar, joga o Gerson. Ou quando o Arrascaeta não joga, ele vira essa opção. Então, assim, mesmo entendendo que a renovação ela faz sentido dentro dos termos contratuais mais adequados, eu vejo o Everton Ribeiro com uma perda de espaço. E isso tem que ser encarado naturalmente. Acho que no time ideal do Tite hoje, ele é a primeira opção no banco de reservas. Mas isso porque nós estamos falando de reforços ainda. O Flamengo pode... Certamente vai, né? Para o mercado ainda. Mas vai começar a temporada podendo ter aquela discussão de novo. Dá para jogar com Gabigol e Pedro? O Pedro vai ficar na reserva? Vai ser legal para ele? É bom para ele? Ele vai querer? O Gabigol no banco é um problema? Vai ter isso. Mas acho que o Tite tem capacidade de levar isso de uma forma muito melhor do que os anteriores. Né? A minha impressão é que agora, até o final do campeonato, com o objetivo principal, que é de se classificar para a fase de grupos da Libertadores, e eventualmente, ninguém sabe o que vai acontecer com o Botafogo, demais competidores, o Flamengo pode ter aí uma pequena oportunidade e, se tiver, precisa aproveitar. Mas a minha impressão é que, até o campeonato terminar, todo mundo comprometido com esse objetivo e também a comissão técnica, junto com a diretoria, observando e planejando o ano que vem. Porque já passa da hora, né? Essa questão de quem estará no Flamengo em 2024, ela já está, ou já deveria estar em andamento com algumas certezas, algumas ideias muito firmes em relação ao pessoal, em relação a quem do elenco o Flamengo quer e quem não quer. Agora tem a chegada de um treinador que vai dar a sua opinião e é claro que isso precisa ser considerado também. Mas é um momento de também observação por parte do Tite e com as convicções dele sobre quem são os jogadores com quem ele quer trabalhar. Ô Alex, a resposta sobre se Gabriel e Pedro vão jogar juntos, ela não está nas mãos do Tite. Ela está nas mãos de outra pessoa, do Bruno Henrique. Enquanto o Bruno Henrique estiver bem, não tem Gabriel e Pedro. Se o Bruno Henrique oscilar, abre a discussão para alguém entrar. Enquanto o Bruno Henrique estiver bem, é Bruno Henrique mais um. Tá então, nação, escalação do Flamengo, o técnico Tite fez algumas alterações aí no Flamengo, na zaga Léo Pereira e Pablo, Wesley e Ayrton Lucas, Eric Pulgar, Thiago Maia, Gerson, Arrascaeta, lá na frente que é uma dúvida,
Se vai jogar o Bruno Henrique ou o Everton Cebolinha. E o Pedro. E cadê o Gabigol, meus amigos? O que aconteceu com o Gabigol? Vamos ver o que vai acontecer. Deixa o like, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo.